Mora em família, acredito que não vivam debaixo do mesmo teto do grupo que aqui se encontra, normalmente 12 pessoas. É bem menos que isso. 4, 5, 6. Vamos colocar 8. Se tiver alguém a mais, será uma exceção, não uma regra. E aí basta a gente pensar, como é que é conviver entre 8? Às vezes consanguíneos, debaixo do mesmo teto, cada um com sua experiência, não vou falar nem reencarnatória, eu vou falar de vida. E a forma de enxergar o mundo através da sua própria ótica calcada nas suas crenças pessoais. É fácil? Família? Não. Eu pensei que aqui no IBV, depois de 66 anos, vocês já tinham superado esse problema. E a gente não lembra dessa história, mas surge porque em todo movimento onde há uma união, onde há um conjunto, melhor dizendo, de indivíduos que estão com um objetivo único, os olhares diferentes, que eu agora não direi qual é o problema, porque quem irá nos falar será os espíritos diante de uma pergunta de Allan Kardec. Então, no momento eu não vou dizer o que é que está causando a discórdia, mas esse elemento que iremos ver mais adiante surge, gerando ali às vezes uma semente, do qual o mais experiente deve ter a capacidade profunda de superar as próprias sombras em detrimento do ideal nobre. Quem não lembra, quando Jesus ia um pouco à frente, e diante daquela realidade dos 12 ainda nessa imaturidade de querer apresentar-se para os demais, levanta-se um questionamento e diz assim: quem é o preferido dentre nós? Um disse, com certeza deve ser Judas Iscariotes, porque toma conta da coisa mais importante que a gente tem, que é o dinheiro. Cadê o tesoureiro? Não, levante não. Não, eu acredito que o que ele mais gosta é Simão Pedro, que aqui ele chamou para estar à frente, afinal de contas, de todos nós. E aí o outro levanta-se e diz, não, eu acho que o mais querido é aquele que é o mais novo, é João, o apóstolo querido. E eles começam a discutir entre eles quem era o preferido. Vejamos que interessante. Jesus então aproveita esse momento e solta aquela frase brilhante que é exatamente o oposto da vivência daquela raça. Ele dizia que o indivíduo que ele chegava ao entendimento da Torá e aquela vivência, ele se tornava um doutor da lei diferenciado de todos os demais. E ele cria algo totalmente diferente, que ainda hoje nós sentimos dificuldades extremas, quando numa coletividade com um ideal único para se chegar, ainda aí nós temos verdadeiros desafios a serem vencidos. E ele se volta e todos nós sabemos o que ele respondeu. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser servido, sirva. E é nesse instante que perceberemos a figura inesquecível de Paulo de Tarso, que mais uma vez nos dará lições fundamentais, porque Jesus o convoca para trazer para perto aqueles que eram considerados o ponto de discórdia, os gentios, porque ele não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Era necessário agregar, porque na medida em que a gente criava, ou que naquela estrutura religiosa se criavam dogmas e exigências, ao invés de agregar e unir, afastava-se e a discórdia aumentava. E nesse momento, Paulo surge, é reconhecido de alguma forma, após a sua transformação dos 3 anos no oásis de Dan, voltando para a realidade daquela luta de mostrar o seu processo de mudança. Ele agora torna-se o verdadeiro arauto, o divulgador do Evangelho, levando adiante todas as informações, mostrando que não era necessário outra coisa senão reconhecer em Jesus o elemento de transformação. Neste ínterim, não podemos esquecer da sua história prévia
no qual ele, em nome de Moisés, daquele exclusivismo e daquele elemento que mais tarde falaremos, ele começa a perseguição aos cristãos. E olha que interessante, os cristãos passaram a ser perseguidos desde lá, acreditem os senhores, até os dias de hoje. Fala-se muito em minorias, mas eu gostaria de dizer que os cristãos hoje são minorias. No mundo existe, eu sempre divulgo, um portal chamado Missão Portas Abertas. Quem procurar depois nas redes sociais vai ver. E nós ficamos impactados, ainda hoje, na África e em outros lugares, locais como este, invadidos, queimados, e os livros sagrados cristãos, todos rasgados e colocados em fogueiras, ainda hoje. Por que você agora levanta essa questão de olhar para aquele grupo? Porque não esqueçamos que, como objetivo maior, avançando para um outro planeta de regeneração, a união passará a ser um elemento tal que deverá ser nosso costume, que ainda não é. Por isso ainda estamos enfrentando os mesmos desafios. E os cristãos primitivos passaram a ser perseguidos por uma coisa muito importante, no qual fundamenta o nosso estudo de hoje. O cristão, por sua vez, ele passava por um processo de transformação, que entrou no mundo cristão chamado de conversão. Você se converteu? Era a questão da conversão. Quem não lembra, ainda hoje algumas tradições cristãs utilizam esse termo. Lembremos das figuras mais ilustres da nossa vida, que nós acreditamos de fato serem referências para nós. Vamos lembrar do doce e querido Francisco de Assis. A gente olha para Francisco de uma forma bastante romantizada, mas não esqueçamos, Francisco de Assis participou de uma guerra. E quem participa de uma guerra, em especial em períodos de arma branca, ninguém vai com uma flor à mão, mas com uma espada, com um objetivo único: matar para não morrer. Francisco, o Verelo de Assis, o pobrezinho de Deus, ele, antes de passar pelo seu processo de transformação, da sua melancolia, talvez até uma depressão temporária, fora um homem que já teve a ousadia de enfrentar um igual, em detrimento do desejo que ele tinha de tornar-se conhecido dentro da sua região. Vejamos como nós não nos apercebemos que o cristão verdadeiro, ele muda. Maria de Magdala, ela nos inspira a todos, não pelo fato do que ela era, mas a força transformadora que, quando entrou em contato com aquele amor, compreendendo a profundidade, ela lá no passado converte-se e agora traz uma vida diferente, sendo desafiada por todo o meio, porque as pessoas diziam: isso é uma louca, daqui a pouco vai voltar a fazer as mesmas coisas que fazia. Simão Pedro era um pescador, passou a ser pescador de homens, e um dia, com a espada inclusive, corta a orelha para defender o próprio Cristo, e Jesus diz a ele: Simão, embainha a espada, porque quem matar por ela, perecerá por ela. Mostrando então que o papel, ou melhor, a característica fundamental do cristão verdadeiro não é outro que não a conversão. E é nesse ponto dessa mudança, neste ponto de mutação, que nós não mais investimos na discórdia, porque começamos a enxergar os demais como uma projeção de nós próprios. Mas como assim, Alisson? Porque ontem, como Francisco de Assis fora em direção a outro para matar, Francisco de Assis, ao converter-se, eu estou usando essa palavra de forma genérica, mas quando ele adota Jesus como referência, ele agora projeta o Francisco de ontem, aquele que queria matar naquele irmão, e ver nele não inimigo, mas o ignorante, que ele também o era. Ele não esqueceu do seu processo de mudança. Paulo de Tarso assim também, ao ponto de dizer a realidade da sua humanidade: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero,
Esse é o passo para mostrar a cada um de nós que esse processo de tornar-se um mensageiro da concórdia e da união é necessário muito esforço e sacrifício sobre nós próprios. É desafiador. Que é algo diferente. Eu conheci um homem que nos trouxe a verdadeira mensagem dos profetas e criava-se a curiosidade. E foi assim que nascia as igrejas nascentes. E é indiscutível que há pessoas que se incomodavam com a luz, porque bom era que todo mundo curtisse a mesma coisa, usufruísse da mesma realidade. Mas diante de sombras densas, quem acende a luz atrai para si a atenção. E a partir dali, nós iremos perceber, chegando ao clímax em Nero, como os cristãos foram perseguidos, só porque não comungavam da mesma realidade. E mais marcante ainda, é que dentro dessa igreja cristã primitiva, que nós nos inspiramos tanto, em especial nós espíritas, teremos um ponto que precisa de nós uma total atenção. Numa casa com 66 anos, eu não tenho a mínima dúvida que esses desafios aqui aconteceram. Paulo de Tarso encontrava-se numa das mais famosas igrejas do cristianismo nascente, chamada Igreja de Antioquia, hoje no sul da Turquia. A igreja era tão profunda e concreta na crença que os fenômenos mediúnicos aconteciam às vistas de todos. Eram vozes diretas, materializações. Era uma igreja de fato que vivia de alma aquela mensagem libertadora do Cristo. Mas Paulo recebera a notícia de que Jerusalém encontrava-se bastante influenciada pelas teses de Tiago para manter aquela igreja de portas abertas, porque a perseguição havia e muito aumentado. E ele estava recebendo com muita alegria a visita ilustre daquele que viera a comandar o colégio apostolado. Simão Pedro fora visitar Paulo de Tarso na igreja de Antioquia. Vejamos a alegria dele, porque fora Simão Pedro que abriu para Paulo a oportunidade dele dormir no mesmo quarto de Estevão. Quem não lembra que fora Paulo que sentenciou a morte de Estevão, volta depois para dormir no mesmo quarto dele, para ver a mesma mobília, a mesma arrumação, trazendo na consciência esse crime que cometera. Então ele tinha um carinho especial por Simão Pedro, mas ele que fora liberto dessas algemas do judaísmo pelas lições do Cristo, não aceitava a imposição de que os gentios tivessem que passar pela circuncisão para serem aceitos agora dentro das igrejas cristãs primitivas. E iremos perceber agora, dentro da igreja nascente, uma discórdia. Simão encontrava-se feliz com todos aqueles que estavam na igreja de Antioquia. Convivia, sorria, jantava, até que chega de Jerusalém uma carta de Tiago, com três outros irmãos da igreja de Jerusalém. E a partir do momento em que ele recebe a missiva, ele muda o comportamento. Não mais janta junto aos irmãos de Antioquia. Não mais conversa do mesmo jeito. Há uma frieza que surge e Paulo começa a se incomodar. E naquela noite haveria uma palestra pública para o comentário do Evangelho, tal qual estamos fazendo hoje. Simão Pedro, por sua vez, ali sentado, observando a igreja que se incomodava de alguma forma com essa atitude que mudou de rompante, Paulo de Tarso, com toda a força do seu verbo, no meio e na frente de todos, aponta para Simão Pedro e traz a público a discórdia que acontecia no seio dessa igreja nascente, chamando a atenção para a liberdade do Evangelho.
E é bom que aqueles aqui presentes possam fazer este passeio pela casa, porque particularmente não tenho essa vivência junto a vocês, mas 66 anos, eu repito, situações devem ter acontecido. Mas estão aqui. A luz está acesa. Foi necessário atitudes maduras para que todos aqui chegassem. Indiscutivelmente os Espíritos ajudaram, mas deve ter se mantido no silêncio para que o mérito fosse daqueles envolvidos e não dos Espíritos. Se ele compreende aquela mensagem, mas que todos sabiam que ele havia negado Jesus por 3 vezes e que por conta disso trazia a ele as próprias dificuldades e sombras, e fez um pedido especial para que todos da igreja de Antioquia pudessem orar por ele, que ele também era falho. Emmanuel vem dizer em Paulo Estevão que essa atitude de Simão Pedro serenou todos os corações, ao ponto de que pudessem ser ponderados os lados e chegarem a um ponto pacífico, porque se ele assim não agisse, com toda certeza haveria um grande risco para aquele cristianismo que ali encontrava-se sendo enraizado e fortalecido. Foi a atitude de vencer a si próprio, talvez de querer se colocar na posição do grande conhecedor, daquele que fora escolhido pelo Cristo, e impor a sua vontade a todo custo, mas de alguma forma aprendeu a silenciar, a ponderar, a solicitar ajuda e obviamente a elevar-se no pedido de prece para que o melhor fosse feito. Mais uma vez, ele de fato compreendeu a profundidade da mensagem libertadora do Cristo. Porque não era que a sua e o seu ponto de vista prevalecesse, mas era mais importante que o ideal do Evangelho estivesse à frente do que o próprio personalismo.